7 anos se passaram desde o último encontro. Naquele salão luxuoso, embalado por conversas animadas e taças tilintando, minha família voltou a me encarar. Meu pai, com a voz tranquila de quem já ensaiou a frase, despejou: "É só uma bailarina que fugiu de casa." Minha mãe arqueou as sobrancelhas, revirou a ideia em segredo e decretou: "Gostaria jamais tê-la gerado." Meu irmão, sem pestanejar, atirou: "Você nem é mais da família." E então, um a um, viraram as costas, sem esperar minha reação, como se aquela fosse uma cena antiga cujo ato final precisasse apenas do fechar de uma porta. O que mais me doeu não foi a crueldade das palavras, mas a naturalidade com que saíram. Meu pai não parou para ver se eu me defendia. Minha mãe sequer cedeu ao remorso. Meu irmão falou sem desconforto, como quem respira. Foram firmes, disseram o que vinham dizer e simplesmente se retiraram, enquanto o burburinho do gala seguia impassível. Ninguém notou que um elo havia se desfeito ali, em silêncio. E essa indiferença foi a facada mais profunda, não que tivessem sido cruéis, mas que aquilo tivesse soado tão corriqueiro. Fiquei ali, imóvel, sem choque, sem medo, apenas intacta. Atrás de mim, risos se erguiam, alguém brindava em outra mesa e a festa seguia seu ritmo elegante. O evento era tudo que prometera ser: reluzente, caro, eficiente. Um grande salão projetado para exibir poder sem pronunciá-lo em discurso ou faixa. Nenhum slogan de resistência, só a confiança serena de gente que já se sentia dona do lugar. Eu, porém, não era a estrela da noite. Meu nome não figurava no programa impresso. Não havia um cartão com meu nome à minha frente, tampouco um logo de patrocinador ao lado do meu prato. A única razão de eu ali estar era minha arte, minha função de bailarina, parceira de cena, um detalhe na coreografia geral. Cheguei sozinha, sem acompanhante, sem um olhar ansioso à minha procura. Talvez por isso meus pais não me reconhecessem de imediato. Eles entraram como há décadas, meu pai alguns passos à frente, minha mãe ensaiando sorrisos nos rostos certos, meu irmão acenando antes mesmo de serem apresentados. Eram recebidos como hóspedes ilustres, apertos de mão, elogios trocados, portas abertas. Eles não tinham mudado, continuavam a se mover com a certeza de que o mundo lhes pertencia. Eu os vi primeiro, mas hesitei em me apresentar. Quis desaparecer naquela multidão, preservar a distância que levei 7 anos para construir. No entanto, permaneci ali, cansada de me encolher para evitar colisões que nunca foram culpa minha. Quando finalmente perceberam minha presença, houve uma pausa sutil. Os olhos de minha mãe cruzaram minha silhueta, deslizaram adiante e só então retornaram a mim. Meu pai inclinou a cabeça, como quem tenta encaixar uma peça esquecida. Meu irmão, por último, reconheceu-me, não por não me identificar, mas porque jamais imaginara precisar fazê-lo. O silêncio durou apenas um instante, mas bastou para reinstaurar velhas hierarquias. Meu pai foi o primeiro a rir, não um riso estrondoso, nem maldoso, apenas aquele som que afirma dominação. E a festa continuou, a mesma de sempre, enquanto eu assimilava, mais uma vez, o peso das palavras e das costas viradas. Ele lançou um riso breve, daquele que os homens usam quando acham que estão sendo justos. Olhou-me de cima a baixo e comentou, seco: "Você ainda está dançando, não é? Não trabalha, não se apresenta, só dança." Minha mãe não esboçou um sorriso. "Eu avisei", disse ela com a voz plana. "É nisso que dá a jogar a vida fora." Como sempre, meu irmão entrou em campo, transformando o julgamento em lei. "Ela fez a escolha dela", declarou. "Não faz mais parte da família." Foi ali, naquele instante, que selaram o meu destino. Não respondi, não tentei me defender, nem citei realizações, nem expliquei quanto me custou ficar parada naquela sala sem tremer. Eles não me ouviam, nunca ouviram, apenas diziam que precisavam escutar de si mesmos e então se afastaram, sem olhar para trás, como se eu já não existisse. Permaneço ali, talvez tempo demais. Não porque esperasse vê-los voltar, mas porque precisava ter certeza de que não sairia dali por impulso, e sim por escolha. Ao meu redor, o baile seguia seu curso. Homens de terno e mulheres de galas barravam passados desatentos, alheios ao meu silêncio que se desfazia. Foi só então que percebi: eu vivi 7 anos sem eles.
7 anos sem telefonemas, sem feriados, sem qualquer cuidado se eu estava segura ou sequer com o que me alimentar. E, de algum modo, eu continuava de pé. Não havia vitória nessa constatação, apenas um fato. A ausência perfeita deles doeu mais que qualquer palavra. Pois o silêncio exige persistência, é quando se decide que alguém não vale nem o esforço de uma ofensa. E eu já tinha sobrevivido a isso. Aquele momento não era senão uma confirmação. Lembro-me de sair de casa, há 7 anos, com uma única mala e sem plano algum. Eles não ligaram, não se preocuparam, não desejaram boa sorte. A porta se fechou e eu desapareci da história deles como se nunca tivesse existido. Antes eu achava que falhara com eles, mas hoje vejo que tudo o que aconteceu me mostrou outra coisa. Eles jamais pretenderam me manter por perto. De repente, percebo que a energia do salão mudou. As vozes diminuem, os corpos se inclinam para algo que ainda não consigo ver. Talvez um anúncio, talvez um discurso. Essas cerimonias de sempre, onde reconhecimento circula como moeda e todo mundo finge não esperar pelo próprio nome. Eu não esperava nada, meu lugar ali era claro, pano de fundo, funcionário eficiente, sempre trabalhando na penumbra, sem buscar aplausos. Era mais seguro assim. Mas, nesta noite, algo estava diferente. Havia um peso no ar, uma tensão que eu não previra. Tentei-me convencer de que era imaginação, que o encontro com minha família só havia despertado algo em mim e que agora eu via significado onde. Ainda não havia ninguém a me observar de perto, mas eu permaneci exatamente onde estava. Não me movi em direção à saída, não escorreguei pelo corredor nem me escondi em algum canto. Fiquei ali, de olhos fixos, enquanto a sala se redesenhava, preparando-se para o que viesse a seguir. Meus pais e meu irmão misturavam-se à multidão, imersos em conversas que eram importantes para eles, tão envoltos em seus assuntos que me ignoravam completamente. Para eles, eu continuava sendo aquela filha inconsequente, aquela garota que, 7 anos atrás, jogara tudo por água abaixo por causa de um sonho vazio. E, naquela noite, repetiam em silêncio o que já haviam decidido em voz alta, eu era irrelevante. O burburinho no salão não desapareceu, apenas afrouxou. As vozes se transformaram num zumbido distante, como um rádio tocando atrás de uma parede grossa. As luzes se tornaram mais tênues, como se alguém tivesse girado lentamente o dimmer. Eu permaneci estática, assistindo à equipe técnica ajeitar o microfone que, por muito tempo, ficaria ali parado, esperando por mim. Então, um cheiro atravessou tudo. Não era perfume nem aroma de buffet, mas aquele limpador brilhante que minha mãe usava para dar o polimento final na mesa de jantar todos os domingos à tarde, mesmo quando não havia visita marcada. Foi o gatilho. O glamour do gala desbotou diante dos meus olhos e o passado não voltou em sussurros. Arrombou a porta, convicto de que pertencia àquela casa. Nada aqui era chamado de amor, era chamado de potencial. Foi assim que cresci ouvindo meus pais falarem sobre mim e sobre meu irmão, não como se fôssemos filhos, mas como investimentos de longo prazo, sempre calculando risco e recompensa. Elogios só vinham com números, notas, posições em rankings, cartas com timbres oficiais. O carinho, quando existia, sempre chegava depois de uma prova de sucesso. O afeto era um adereço, um bônus por desempenho. Meu irmão assimilou aquelas regras muito cedo. Para ele, tudo parecia encaixar sem esforço. Professores o adoravam, treinadores confiavam nele e as falhas escorregavam pela sua pele sem deixar marcas. Quando perdia um teste, meus pais diziam que estava sobrecarregado. Quando falhava em uma competição, alegavam resiliência em formação. No meu caso, porém, cada tropeço virava declaração de caráter, cuidado, exigência, dedicação, nada disso bastava para me legitimar. Houve um momento, lá atrás, pequeno o bastante para passar despercebido, quando percebi que estava jogando outro jogo. Eu tinha 13 anos, meu irmão 14. Sentados à mesa da cozinha, nossos boletins abertos diante de nós, ele exibia notas excelentes e eu, apenas boas, sólidas, mas sem o brilho absoluto que meus pais esperavam. Mamãe sorriu primeiro para ele, me olhou em seguida, com o lábio preso num sorriso que hesitou. Por que isso não está maior? Perguntou, indicando uma nota que considerava insuficiente. Eu abri a boca para justificar, curva da prova, crédito extra, tempo escasso para terminar o trabalho. Mas meu pai se antecipou e interrompeu.
Mal terminei a primeira frase, ele já interrompeu. Você sempre tem um porquê. Meu irmão mexeu-se na cadeira num movimento quase imperceptível, não desconfortável, mas cauteloso, atento. Alguns dias depois, meu irmão perdeu o prazo de um trabalho escolar. A professora mandou um e-mail para casa e, naquela noite, meus pais riram durante o jantar. Ele está sobrecarregado, disse minha mãe entre uma garfada e outra. Não podemos exigir perfeição de ninguém. Ninguém me olhou quando ela falou aquilo. Foi então que entendi, expectativas não eram divididas, elas eram atribuídas. E eu ficava com as menores delas. Dizem que eu deveria ter rebelado, batido portas, inventado fugas, soltado um ultimato dramático. Mas não aconteceu nada disso. Eu nem pedi tratamento especial. Só fiz perguntas. E, na nossa casa, perguntas soavam como provocações. Você está sendo sensível demais, resmungava minha mãe. Você está pensando coisas demais, retrucava meu pai. Eles só estão tentando ajudar, traduziu meu irmão, sem maldade, mas de um jeito que fez tudo piorar. Ele virou o porta-voz oficial do sistema, deixando excluída qualquer culpa. O rótulo caiu numa noite em que minha tia estava lá. Alguém perguntou, e você, o que gosta de fazer? Hesitei, depois respondi, gosto de dançar. Faço aulas depois da escola. Minha mãe deu uma risadinha contida. Ah, ela é a criativa da família, disse, como se isso explicasse tudo. Todos concordaram. Ninguém corrigiu, ninguém perguntou mais nada. A etiqueta se fixou em mim como uma placa de metal na porta, criativa, logo não séria, nem confiável, nem essencial. A partir daí, tudo o que eu fizesse passaria por aquele crivo. Se escorregasse, era porque eu não focava. Se acertasse, era pura sorte. O golpe mais duro veio numa outra conversa na mesa de jantar. Meus pais haviam decidido algo grandioso sobre o futuro, envolvendo dinheiro, planejamentos, anos pela frente. Meu irmão foi consultado, suas preferências foram ouvidas, suas dúvidas sanadas. Eu só descobri junto com o salário sendo passado. Quando perguntei, sem acusar, apenas quis saber. Por que não me perguntaram? O ar ficou denso. Meu pai recostou-se na cadeira, pronto para um sermão. O rosto da minha mãe ficou tenso. Meu irmão encarou o prato. É o melhor para a família, declarou ela. Você não entenderia a logística, reforçou ele. Não é pessoal, emendou meu irmão. Faz sentido. Naquele instante compreendi, 3 vozes alinhadas, uma silenciada. Não houve gritos, nenhuma ameaça. O verdito estava lançado. Eu não fazia parte do planejamento, só do resultado. Fui para o meu quarto e sentei na beirada da cama, porta fechada. Não chorei, não arranquei nada, não telefonei para ninguém. Só permaneci ali, escutando o silêncio que vestia minha exclusão. Sentei-me ali, no escuro, tentando entender o que acabara de acontecer. Não foi a decisão em si que me chocou, foi perceber que ninguém me considerou digna de um convite, nem que fosse por formalidade, nem mesmo por educação. Eu simplesmente havia sido apagada do processo, como se a minha ausência nem merecesse um olhar de estranhamento. Olhei em volta do meu quarto, as estatuetas das competições de dança que meus pais nunca foram ver, os livros comprados com o meu próprio dinheiro, sem que ninguém se importasse em saber o que eu lia, a escrivaninha onde eu fazia a lição, sozinha, noite após noite, enquanto meu irmão recebia ajuda lá embaixo. Aquele espaço era todo meu, mas esta casa, aquela família, jamais me pertenceu de verdade. Eu vivia num lugar que apenas me tolerava, sem nunca abrir um verdadeiro espaço para mim. Foi ali que entendi, eu não estava falhando ao tentar me encaixar. Eu nunca fora mesmo feita para caber. Depois disso eu tentei de tudo, acredite, tentei. Mudei o tom de voz, estudei 2 vezes mais, encolhi-me em conversas que nem eram para mim. Em vez de questionar expectativas, tentei antecipá-las. Quanto mais eu obedecia, menos lugar sobrava para mim. O silêncio virou escudo, a observação, refúgio. Aprendi a hora certa de balançar a cabeça, de sorrir, de me retirar. Lá fora parecia maturidade, para mim sentia-se como um apagamento.
Sem alarde, meu papel foi-se solidificando. Meu irmão, o herdeiro, meus pais, arquitetos dos planos, eu, a incógnita a ser controlada. De volta ao baile, o som me invadiu de repente. Risos, melodias recortadas, alguém esbarrou em mim num gesto automático de desculpa. Pisquei, buscava o presente. Foi então que compreendi, naquela noite, eles não agiam com crueldade, apenas seguiam seu padrão. Eu não falhara com eles, falhara com o papel que já me haviam designado. E o pior, gastei anos tentando provar que eles estavam errados, lutando por um lugar que jamais seria meu, por mais que eu me esforçasse ou me transformasse. Chegara a hora de desistir. A manhã em que saí de casa não teve nada de cinematográfico. Não houve portas batendo, gritos nem tensão palpável. A casa seguiu o seu ritmo previsível, eficiente, alheio ao fato de que algo irreversível se desenrolava. Meu pai lia o jornal à mesa. Minha mãe anotava qualquer coisa num bloquinho na bancada da cozinha. Meu irmão, já com metade da atenção em telas alheias, rolava o feed sempre. Ninguém me olhou. O café da manhã tinha gosto de rotina, aquele tipo de rotina que te convence de que está tudo bem. É assim que os fins se disfarçam, fantasiados de dia comum. O anúncio veio no meio de um gole de café, no fim de uma frase qualquer, como se fosse só mais uma atualização logística que dispensava diálogo. Meus pais decidiram algo sobre o meu futuro, educação, direção, sobre o que fazia sentido a longo prazo. Falaram em nós achamos, analisamos todas as alternativas, vamos seguir adiante. Não perguntaram se eu concordava. E não era surpresa, eu já não estava lá para opinar. Parte 6 de 27. O ambiente estava carregado, quase palpável, enquanto eles falavam. Não houve um pedido de desculpas, nem um questionamento se eu havia compreendido. Fui tratado como se estivesse a escutar a previsão do tempo, alguém tentando explicar a iminência da chuva a quem estava desprovido de guarda-chuva. Eu escutei, acenei com a cabeça, na expectativa de que em algum momento minha opinião fosse convocada. Mas isso nunca aconteceu. Foi nesse preciso instante que algo dentro de mim decidiu parar de se esforçar para acompanhar. Perguntei apenas uma coisa: por que não me perguntaram? Não questionei as escolhas feitas nem a minha importância, apenas queria entender o silêncio que se fez na sala em resposta à minha pergunta. De repente, o ambiente mudou, com meu pai baixando um pouco o jornal e seus olhos se estreitando. Não havia raiva neles, mas uma alerta que não passou despercebido por mim. Minha mãe suspirou, claramente cansada de uma conversa que ela nunca quis iniciar. Meu irmão se recostou na cadeira, braços cruzados, uma atitude que me era familiar. Isso não é sobre você, disse minha mãe, e meu pai rapidamente complementou. Estamos tomando decisões responsáveis. Novamente, abri a boca, desta vez mais devagar, eu também moro aqui. Foi nesse momento que meu irmão falou, com a calma de quem não eleva a voz. Só não é prático considerar todo mundo, ele disse. Alguém precisa fazer a escolha. Suas palavras saíram como um fato científico, quase inquestionável. Eu percebi o que acontecia. Não era ressentimento ou dor, mas uma clareza que invadia meu ser. Isso não era uma discussão, era um verdito. Meu pai, então, se levantou. Aquilo era novo. Ele disse com firmeza: não vamos transformar isso em uma cena. Se você não consegue aceitar o que decidimos, talvez precise pensar sobre o que realmente deseja. Não foi uma ameaça, e isso foi o que tornou suas palavras perigosas. Minha mãe não interveio, apenas assentiu, como se estivesse aliviada por alguém finalmente ter verbalizado o que estava pairando no ar. Olhei para todos eles me encarando, talvez esperando que eu recuasse ou pedisse desculpas pela inconveniência de ter uma opinião. Em vez disso, fui tomado por um silêncio absoluto, não de rebeldia, mas uma quietude profunda. O silêncio se prolongou, mais longo do que esperavam, o desconforto se instalando. Finalmente, meu pai disse: se você sair por essa porta, ele afirmou, está fazendo uma escolha. A sala pareceu congelar. Ele não disse não vá, não sugeriu vamos conversar sobre isso ou volte quando estiver calmo. Apenas escolha. A palavra soou justa, balanceada, quase generosa, mas eu compreendi o que ela significava.
Não argumentei, não implorei. Não fiz esforços para convencê-los de algo que já haviam decidido não escutar. Apenas assenti uma vez e disse: "Está bem." Aquilo foi tudo. Minha mãe pareceu surpresa, não porque se importava, mas porque não esperava aquela reação. Meu irmão franziu o senho, recalibrando suas expectativas. Meu pai me observou com atenção, como se estivesse aguardando uma armadilha. Mas não havia armadilha. Levantei-me da mesa e caminhei em direção ao meu quarto. Ninguém me seguiu. Preparar minhas coisas levou menos tempo do que eu imaginei, não porque eu não possuísse muitas coisas, mas principalmente porque a maior parte não me parecia pertencer a mim. Pulei as fotos, os recuerdos da infância, aquelas coisas que meus pais gostavam de exibir em histórias que não incluíam a minha versão. Peguei roupas, as mais práticas, um caderno e um objeto que mantive escondido por anos, pois ele me lembrava de um tempo em que alguém me viu sem precisar de provas. Aquilo era o suficiente. Deixei o resto para trás, sem cerimonias. O que eu não levei comigo pesava mais do que o que agarrei ao sair. O corredor parecia interminável, cada passo ressoava com uma certeza silenciosa que eu ainda não sentia por completo, mas sabia que viria. Minha mãe estava encostada no batente da cozinha, braços cruzados, nem bloqueando o caminho, nem oferecendo um gesto de ajuda. Meu irmão permaneceu sentado, os olhos fixos no chão, confortável no sistema que já conhecia como derrotar. Meu pai ficou junto à porta. Abriu antes mesmo de eu precisar pedir. Aquele simples movimento quase me desfez, quase, mas eu permaneci firme. "Você sabe para onde isso vai dar", ele disse, olhando para mim do jeito que se encara alguém cuja decisão não se aprova, mas que se recusa a interferir. "Também sei", respondi, encarando até o fim. Aquela foi a última frase que troquei com ele como filha. A porta se fechou atrás de mim num estalo quase mudo, pequeno demais para algo tão definitivo. Nenhum grito, nenhum passo atrás, nenhuma segunda chance. Fiquei parada lá fora um instante além do necessário, ajustando a alça da minha bolsa, sentindo o vento bater no rosto. Eu não me sentia corajosa, nem livre, sentia apenas que tinha-me alinhado à verdade que carregava em silêncio havia anos. Aquela partida não foi rebeldia, foi recusa. Recusa de continuar me encolhendo, de seguir em audições para um papel que jamais me caberia, de desaparecer aos poucos sob a desculpa de estar fazendo melhor. Não parti por ódio a eles, mas porque ficar significava me esvair. No dia seguinte, acordei como de costume, meu corpo abriu os olhos com a luz mudando na janela. Não houve antes e depois, nem sensação de alívio ou pleno êxtase de liberdade. Simplesmente despertei. Ninguém esperava que eu estivesse em lugar algum, ninguém precisava confirmar que eu havia aberto os olhos. O dia continuou, indiferente ao meu preparo. O quarto onde acordava não era mágico nem temporário, como os outros romantizam. Era apenas funcional, um espaço para dormir, onde minhas coisas estavam reunidas porque não havia outro canto para colocá-las, onde o som da rua invadia sem pedir licença. Levantando-me, percorri mentalmente a lista de tarefas não por ordem de importância, mas de urgência: comer, trabalhar, encarar a papelada, sobreviver. A vida não vinha embalada em narrativas, mas em listas de afazeres. No posto de saúde mais próximo, preenchi o primeiro formulário: nome, data de nascimento, endereço. O cursor piscava na linha seguinte, pedindo contato de emergência. Hesitei, não por instabilidade emocional, mas porque não havia resposta certa, nenhuma dolorosa, nenhuma embaraçosa, apenas uma que o sistema não aceitava. Restava-me um vazio binário que exigia nome e número de 10 dígitos para prosseguir. Não existia opção "já não sou mais de ninguém". Outras perguntas surgiram, todas disfarçadas de variações: parente residente, grau de parentesco. Cada campo partia da mesma premissa: havia alguém ali, ligado a mim, responsável. Eu, porém, não tinha mais um alguém para oferecer. Logo no início, diante daquela tela exigente, tentei digitar-na para o campo que me pedia um número de emergência, mas a caixa estalou em vermelho, berrando por uma entrada válida. Parti então para um número qualquer, só para calar o alerta. Deixei em branco o espaço reservado à pessoa da minha vida, como quem pula um campo que não aceita zeros.
Foi ali que percebi, minha família não havia se esvaído emocionalmente, mas sim administrativamente. Nos lugares que realmente importavam, aqueles onde a vida exige provas de que você pertence a alguém além de si mesmo, não havia registro algum. Sem nome para preencher, sem número para discar, sem relação a comprovar. Eu simplesmente não existia no sistema. Depois desse dia, enxerguei a minha invisibilidade em cada fila, em cada guichê. Nas salas de espera, vi gente inclinando-se para dizer pode chamar meu marido ou minha mãe vai me buscar, como se garantissem, assim, que alguém sempre atenderia por elas. Vi contratos sendo assinados sem um pingo de hesitação, planos de emergência costurados num simples aceno de cabeça. Transferência de responsabilidade era coisa banal, tão corriqueira que ninguém desconfiava, fazia parte da arquitetura invisível da vida adulta. Eu não era excluída, apenas não estava contabilizada. 3 semanas depois de ter saído de casa, fui vencida por uma gripe, nada dramático, só aquela enfermidade comum que faz o corpo se arrastar em água pesada. Acordei com febre e uma dor de cabeça tão intensa que a luz parecia pesar sobre os meus olhos. Tinha um turno em 4 horas, mas não tinha luxo de um dia de repouso, não por falta de dinheiro, mas porque ainda não trabalhara tempo suficiente para merecer ser tratada como gente. Engoli 2 pílulas, bebi água à pia e vesti meu uniforme devagarinho, cronometrando cada movimento para não desabar quando o mundo começasse a rodar em volta de mim. No serviço, alguém perguntou se eu estava bem. Respondi sim e eles seguiram adiante. Ninguém me mandou embora, ninguém se ofereceu para cobrir meu turno, ninguém sugeriu um médico. Não era indiferença maldosa, era apenas eficiência. Se eu podia ficar de pé, podia trabalhar. E esse era o único critério que importava. Sobrevivi dividindo o dia em pedaços minúsculos, até a próxima hora, até o próximo intervalo, até o fim daquela rua. Quando finalmente entrei no quarto, caí na cama ainda inteira de roupa e fixei os olhos no teto. Meu celular estava na mesinha ao lado, silente. Pensei em ligar para alguém, não meu pai, não minha mãe, qualquer pessoa que soubesse meu nome sem eu ter que fornecer um documento. Mas não me ocorreu ninguém e mesmo que tivesse, que história contaria? Estou doente parecia pouco. Preciso de ajuda soava falso. Eu estava dando conta, funcionando dentro do esperado. Que mais eu poderia pedir? De manhã, a febre já tinha cedido e eu voltei ao trabalho sem comentar nada. Foi então que entendi, estar sozinha não era o termo exato. Sozinha sugere falta de companhia, eu, porém, não fui só deixada de lado, fui completamente apagada do sistema. Por muito tempo, vivi numa espécie de limbo, ninguém me rejeitava, ninguém me odiava, mas também não havia quem se preocupasse em tomar partido por mim. Um mês depois, precisei assinar um contrato de aluguel. A proprietária era uma senhora mais velha, falava rápido e evitava olhar nos meus olhos. Empurrou os papéis para o meu lado da mesa, apontou as partes realçadas e disse: assina aqui, aqui e aqui. Vou precisar de depósito, taxa de análise de crédito e um contato de emergência, alguém que more por perto e possa se responsabilizar por você, caso aconteça algo. Preenchi tudo, menos a linha de contato. Ela me encostou o olhar pela primeira vez, não com dureza, só avaliando riscos. Preciso dessa informação para o seguro, completou. Balancei a cabeça, não tenho ninguém por aqui. Ficou em silêncio, como se eu pudesse preencher aquela lacuna com alguma explicação trágica. Mas não ofereci uma história triste só para receber desconto. Foi então que ela suspirou, pegou a folha de volta e falou: tudo bem, vou colocar o número da minha filha. Ela não precisa saber de nada. Só não me faça-me arrepender de te alugar este lugar por uma morte aí dentro. Agradeci, ela deu de ombros. Você parece sério. Pague em dia, mantenha o barulho baixo e está tudo certo. 2 dias depois, mudei-me para um apartamento ínfimo, um único cômodo, uma mini cozinha e um banheiro cujo chuveiro só esquentava se eu não tocasse no registro. Ainda assim, era meu. Ninguém podia expulsar-me enquanto eu continuasse a pagar. Pela primeira vez, morava num lugar que não dependia da aprovação de outrem. Não senti raiva, porque raiva exige atrito, um ponto de apoio contra o qual empurrar. Não havia nada ali para me prender a qualquer frustração. Em vez de me sentir abandonado, percebi que, na verdade, tinha sido simplesmente excluído.
E a vida seguiu girando sem vacilar ao redor desse fato. Cada tarefa se sobrepunha à outra, o tempo se encolhia em pequenas fatias organizáveis. Aprendi depressa quais demandas não podiam esperar e quais podia ignorar por tempo indeterminado. Não havia espaço para devaneios, pensar era ineficiente, não movia nada adiante. O mundo deixou de me parecer cruel, ficou apenas entediantemente mecânico. Certa tarde, durante um turno de trabalho ordinário, meu corpo falhou por uma fração de segundo. Não foi queda, apenas um instante em que meu equilíbrio não acompanhou o movimento. Apoiei-me na superfície mais próxima e segui em frente. Ninguém perguntou se eu estava bem, ninguém diminuiu o ritmo. O processo continuou, porque processos não contemplam variações individuais, a menos que alguém os programe para isso. Aquela falha minúscula ficou comigo mais do que deveria. Não doeu, mas confirmou algo assustador. Se eu parasse, nada pararia por minha causa. Se não pudesse continuar, nada se ajustaria para me socorrer. Não era negligência, era design. Não procurei ajuda, não por orgulho ou mágoa, mas porque simplesmente não havia função prática em fazê-lo. Não havia mais um lugar para eu voltar, nem uma função à espera de ser reativada. Contato emergencial parecia pressupor um sistema que ainda me reconhecesse como entrada válida. Eu não existia ali. Aos poucos, silenciosamente, mudei minha forma de viver, parei de contar com ajuda, ignorei correções externas, desisti de planos que dependessem de um caso sobre. Cada passo decidi sozinho, ciente de que, fosse qual fosse o resultado, seria só meu. Não me senti mais forte, me senti forçado a isso. Sem hesitar, na semana seguinte, preenchi outro formulário. Contato de emergência em branco. Não pairou dúvida, não passei dias pensando. Simplesmente segui para o próximo campo, vazia a lacuna onde outrora cabia alguém para me socorrer. Já estava abandonada antes que precisassem me abandonar. Na manhã em que meu corpo decidiu parar de cooperar, não houve drama, nem dor aguda, nem queda repentina. Acordei, fiquei deitada, olhando o teto. Esperei minhas pernas se moverem, elas não se moveram. Não porque não pudessem, mas porque ainda não tinham decidido. O tempo se esfarelou em retalhos. A luz mudou de lugar. O ruído de fora vazava por frestas, lembrando-me de um mundo que seguia em frente sem me convidar a acompanhar. Fiquei ali muito além de um simples descanso, sem pensar, sem sentir, apenas presa em uma pausa invisível. Ninguém presenciou aquilo. E esse foi o pior dos calafrios, a solidão de uma queda que ninguém viu. Quando finalmente sentei na beira da cama, cada movimento exigiu estratégia, braços primeiro, depois o tronco, um segundo que durou uma eternidade enquanto meu corpo recalibrava, como um computador rodando sem memória suficiente. Tinha trabalho, treinamento, prazos. De mãos trêmulas, peguei o celular. Nenhuma notificação, nenhuma tentativa de ligação. Nada que demonstrasse que minha ausência faria qualquer diferença. Era o esperado, mas algo naquele amanhecer soava mais pesado, definitivo. Quebrei a única regra que mantivera desde que me desconectei. Em vez de fingir, digitei 3 palavras, cruas e sem pontuação, não estou bem, e enviei antes que o medo de me expor me fizesse hesitar. Foi como gritar em um comode vazio. O telefone, virado para baixo, parecia debochar do meu pedido silencioso. 1 hora se passou. Depois outra. Imaginei que talvez estivessem ocupados, que meu desespero não fosse motivo para interromper suas rotinas. Quando a noite caiu, eu já estava cansada demais para resistir, deitei e esperei, alerta ao mínimo sinal de vida vindouro do aparelho. Ele continuou mudo. Dormir foi escapar de um vazio sem sonhos. De manhã, levantei e fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Sorri nos momentos certos, acenei distraída, deixei que a familiaridade dos gestos girasse meu dia. Ninguém percebeu. E, ao constatar aquela indiferença, percebi algo que já sabia: o mundo não reduziu sua marcha por alguém esgotado. Na segunda noite, entendi por fim, isso não era um atraso de respostas, nem indecisão, muito menos um sinal de procura. Era o silêncio absoluto de quem decidiu não vir. Por meses, aquela mensagem ficou intacta no meu celular. Eu ainda não a apaguei, não porque eu buscasse consolo, mas por uma estranha necessidade de entender a intenção por trás dela.
Esperei 3 dias. Então, o telefone vibrou, um único sinal, sem o indicador de digitação, sem reticências de quem pensa em responder. 3 palavras frias apareceram na tela. Você escolheu isso. Sem ponto final, sem explicação, sem sequer um você está bem? Só um verdito. Não chorei de imediato. Fiquei ali, sentada, com o aparelho na mão, sem sequer reler a frase ou bloquear a tela. Meus pensamentos não se afundaram em espirais de pânico, deram um clique, como uma engrenagem que finalmente se encaixa. Percebi que aquilo não era vingança nem raiva, era política interna. Pela primeira vez, entendi que não havia uma rede de segurança me esperando. Se eu, de repente, caísse, não haveria socorro emocional, prático ou administrativo. Na manhã seguinte, levantei-me não por sentir força ou esperança, mas porque era mais perigoso ficar caída do que erguer-se. Tomei banho, comi algo leve e vesti roupas sem me preocupar com o reflexo no espelho. Aquele recado só voltou à minha mente muito mais tarde, já à noite. E, ao contrário do que eu antecipara, não doeu, clareou tudo. Decidi não responder, não por orgulho ou raiva, mas porque responderia como se fosse diálogo, quando, na verdade, era uma linha divisória traçada do outro lado. Eu a reconheci e a respeitei. A partir dali, mudei meu caminho no mundo. Parei de supor que alguém me seguraria se eu errasse o passo. Parei de guardar energia em explicações que nunca chegariam. Parei de acreditar que esforço garantisse atenção. Criei minhas próprias regras. Apareça, mesmo sem convite, termino que começar, não caio onde não há socorro. Na noite anterior, olhei a mensagem pela última vez. Não a capturei nem a lancei fora. Deixei-a lá como lembrete: se eu cair, ninguém vem. No começo, achei que era pura fadiga, aquela que soma após o sono, a que se ganha por prosseguir além do limite. Mas, ao amanhecer, a dor persistia, suave e constante, como algo inacabado. Meu corpo não zerou, trouxe consigo o cansaço de ontem e do dia anterior, pedindo contas a cada movimento. A mente, por sua vez, estava pronta, o corpo, nem tanto. Ainda assim, treinei. Não mais forte, nem de forma imprudente, apenas do jeito de sempre, repetindo a rotina, confiando na memória dos músculos. Não havia plateia, nem pressão, nem aposta definida, e talvez seja por isso que aconteceu. Houve um momento em que tudo correu errado, por uma fração de segundo, um milésimo de atraso, e meu pouso saiu fora do centro. Ouvi um estalo que não pertencia ao ambiente e a dor veio depois, sem grito, sem drama cinematográfico, apenas imediata e inegável. Tentei levantar, mas meu corpo cedeu, o peso escorregou como se o chão tivesse afastado sem avisar. Era como se meus nervos tivessem decidido por mim. Sentei-me, porque em pé já não era mais opção. Cada tentativa repetia o erro, cada ajuste me lembrava que o sistema em que confiava deixara de funcionar. Ninguém apareceu. Nem um colega apressado, nem uma pergunta preocupada, nem um olhar confirmando que algo havia se quebrado. Esperei até sentir o chão estável de novo e me levantei devagar, testando cada passo, com medo de outra falha. O médico não demonstrou surpresa. Não quis saber há quanto tempo eu vinha empurrando meus limites, nem porque desistir não era opção. Ele olhou os exames, deu o diagnóstico e expôs o cronograma. Repouso, tempo, cuidado, caso contrário, o dano não cicatrizaria direito. Não foi um aviso solene, mas uma constatação fria e clínica. Eu apenas assenti. Na saída, contei os degraus até a porta e me forcei a não mancar. Não era dissimulação, era um ajuste, uma adaptação para que cada movimento se encaixasse na nova realidade do meu corpo. Parecia uma escolha puramente técnica, sem espaço para moralidades. Era apenas seguro ou arriscado. Se eu parasse, preservaria o que ainda funcionava. Se continuasse, corria o risco de perder mais. Parar significava ficar à deriva num lugar onde nada era garantido, a não ser o esquecimento. Decidi caminhar na corda bamba. Todos os dias eram testes. Enfaixava o joelho de um jeito diferente, mudava o ritmo da passada, alterava o jeito de pousar o pé. Alguns experimentos fracassavam, outros só doíam menos.
A dor deixou de ser sinal de alerta e virou parâmetro, algo a ser medido e administrado. Aprendi seu padrão, quando chegava, quando retrocedia, até onde podia forçar antes de chamar atenção de novo. Ninguém aplaudia essas pequenas adaptações, ninguém veio checar se eu conseguiria sustentar aquele equilíbrio. Certa manhã, sem avisar, caiu sobre mim uma pergunta: e se você parasse? Não era um pensamento lógico, mas muito menos aterrorizante. Será que daria para descansar como foi recomendado? Proteger o que resta? A ideia ficou mais tempo do que eu esperava. Ainda assim, fui ao estúdio, não por confiança, mas porque a alternativa soava definitiva demais. Não me motivei com promessas de recompensa, apenas apareci e fiz o máximo que consegui. E isso, por algum motivo, virou suficiente. Quando a noite chegava, cuidava do corpo como se fosse uma tarefa impossível de delegar, com exatidão e sem afeto. Nem liguei para quem poderia ajudar, não havia ninguém. Deitado, entendi com clareza que, se eu parasse agora, estaria a salvo, mas acabado. Por isso treinei até tarde, aproveitando que não havia ninguém precisando daquele espaço. E essa, talvez, tenha sido a única razão para eu continuar. Eu entrei no estúdio quase como um segredo, as luzes já estavam suavemente atenuadas e metade dos espelhos, cobertos. O lugar parecia se esquecer de si mesmo para a noite. Eu não me preparava para ninguém, apenas lembrava meu corpo de que ele ainda sabia dançar. Aquele espaço nunca foi meu. Eu só tinha acesso a ele depois do expediente, quando ninguém reclamava. Não havia chave com o meu nome, nem garantia de que encontraria a porta destrancada no dia seguinte. Por isso, mantinha meus pertences leves, pronta para desaparecer se me pedissem. Era assim que eu existia ali, de passagem. Meu tornozelo, envolto em uma cinta por baixo do tênis, ainda protestava em certos pousos. Lembrava-me, com cada queixa de músculo, de que eu corria contra o tempo e contra a expectativa de retorno. Aprendi a distribuir o peso de outro jeito, a concluir as coreografias sem revelar onde a dor morava. Aquilo se tornar instintivo, eu não pensava, apenas dançava. Nunca achei que alguém estivesse assistindo. Não havia plateia a impressionar, não sobravam aplausos ao fim dos meus ensaios clandestinos. Seguia em frente porque, se interrompesse, o vazio seria pior que o cansaço nas pernas. Foi então que ouvi o som, um único palmas, suave, quase tímido, rompendo o silêncio. Virei-me, intrigada, nunca aplaudiram meus solos particulares. Ele estava ali, perto da porta, sem bloqueá-la, sem invadir o espaço. Parecia na casa dos 50, vestido com descrição elegante, sugerindo estabilidade financeira sem ostentação. Não se apressou em falar, nem se apresentou. Deixou um silêncio que me deu a chance de decidir se saía correndo ou ficava. Fiquei, sem ter muita opção. Há quanto tempo treina aqui? Perguntou, com a voz calma, quase automática, como se comentasse sobre o tempo. Há alguns meses, respondi, depois do expediente, quando o espaço está livre. E antes disso, em qualquer outro lugar que encontrasse. Ele assentiu, como quem anota detalhes. Você força mais o lado esquerdo ao pousar, disse, com leveza. A maioria nem perceberia, mas você está compensando algo. Não neguei nem confirmei. Esperei o que viria a seguir. As perguntas seguintes fugiram ao comum. Ele não quis saber meus sonhos de carreira, nem onde treinei formalmente. Perguntou quando eu praticava sozinha, quem me corrigia quando não havia ninguém para corrigir, como eu entendia o que precisava ser ajustado sem feedback. Expliquei, sem rodeios, que registrava os ensaios no celular, assistia às gravações, comparava o gesto real com o gesto ideal e tentava de novo. Quando não dá para corrigir, encontro outra forma de chegar lá. Ele me observou, em silêncio, analisando cada gesto. A sensação de ser avaliada era estranhamente empolgante. Por um instante, esqueci a dor no tornozelo, a incerteza do dia seguinte e a solidão de dançar à meia luz. Eu estava diante de alguém que via esforço oculto e, por isso, talvez entendesse o valor de cada passo que eu ousava dar. Fazíamos aquilo sozinhos há meses, eu e o estúdio vazio, até que ele apareceu como já tinha acontecido outras vezes, mas nunca assim. Perguntei por que agora.
Ele sorriu de um jeito sutil, quase imperceptível, e disse: "Esse é o único motivo que importa." Caminhou para dentro da sala, mas não em minha direção, apenas se afastou da porta, como quem conhece cada metro quadrado daquele lugar. Seus passos eram firmes, sem vacilar, seus olhos, atentos ao vazio. "Você faz algo que a maioria dos bailarinos profissionais esquece", continuou. "Termina cada sequência mesmo quando ninguém está contando. Não reinicia na parte difícil, atravessa a dificuldade e só depois polir os movimentos. Isso me diz que você não está se apresentando, está resolvendo um problema." Fiquei sem saber o que responder. Ninguém jamais descrevera a minha dança assim. Ele esboçou outro sorriso e falou, meio de lado: "Estou montando um projeto de perfil internacional. Ainda é sigiloso, então não posso dar muitos detalhes. Mas procuro quem saiba trabalhar sem plateia, quem não precise de aplausos para aparecer." Pousou o olhar em mim e acrescentou: "Quero que você faça um teste." A palavra teste me soou mais adequada do que a audição. Ele esclareceu: "Quero ver se você resiste à pressão, se mantém um nível alto quando a tensão sobe. Se passar, haverá um lugar para você. Se não, ao menos entenderá porquê." A pergunta "porquê" escapou sem que eu quisesse. Ele me olhou de frente, sem meias palavras. "Faço isso há 3 semanas", revelou. "Vi você entrar depois da meia-noite, dançar até as pernas tremerem e voltar na noite seguinte. Vi você colar aquela tornozeleira e continuar. Vi você errar passos e consertar sem ninguém dizer nada. Isso não é talento, é disciplina, e disciplina é difícil de ensinar." Fiquei estarrecido. 3 semanas de observação silenciosa e eu nem sequer havia notado. Mas, em vez de me inquietar, aquilo clareou algo em mim. Não era por acaso que ele estava ali. Era porque decidira que eu valia a pena. Quando revelou seu nome, não houve reviravoltas nem credenciais espalhadas pelo chão. Era apenas um nome que eu já ouvira sussurrar nos corredores do meio artístico, alguém que parecia despontar grandes campanhas sem precisar anunciar. Uma daquelas pessoas cujas ligações são atendidas. "Em algumas semanas tem um baile de gala", disse, virando-se para a porta. "Não é o projeto principal, mas é paralelo. Preciso de quem funcione sob os holofotes, sem tremer. Se topar, mando os detalhes." E antes que eu abrisse a boca, ele já partia. Talvez essa confiança, a certeza de que eu diria sim, fosse a parte mais importante de tudo. Virou-se ainda uma última vez, fez um gesto quase imperceptível e recomendou: "Quando chegar lá, não tente se encaixar nem impressionar. Apenas faça o que você faz quando acha que ninguém está olhando." E saiu, deixando a sala tão silenciosa quanto antes, mas agora cheia de possibilidades. A noite já havia caído quando ele se levantou para ir embora, deixando a sala em um silêncio denso, como se o ar tivesse mudado de lugar. O estúdio, uma vez emprestado e temporário, agora parecia refletir uma transformação mais profunda, não no ambiente, mas dentro de mim. Fiquei parada ali por um bom tempo, após sua partida, revivendo nossa conversa, examinando-a como quem busca encontrar fissuras ou avisos que não soubera perceber. Mas não havia nada, ou, se houvesse, ainda não conseguiria vê-los. Quando finalmente saí para a noite, não sentia alívio nem certeza. Apenas a consciência de que alguém havia notado minha presença e isso, de alguma forma, parecia ter um peso que eu ainda não compreendia completamente. Mas, ao mesmo tempo, pela primeira vez em anos, eu não era invisível. Alguém havia olhado para mim e visto não apenas o que eu queria ser, mas quem eu realmente era. Essa revelação, por si só, foi suficiente para acender dentro de mim uma centelha de esperança de que poderia enfrentar o que quer que viesse a seguir. Cheguei no estúdio exatamente no horário indicado, um detalhe que me fez perceber algo importante: não era sobre mim. A sala era maior do que as que eu estava acostumada, não mais quente ou acolhedora, mas indiscutivelmente mais eficiente. Espelhos por toda parte refletiam os movimentos de corpos que já se movimentavam, no ritmo da música que estava pronta para tocar. As pessoas se alongavam sem sequer se olhar, numa coreografia ensaiada de desprezo pelo próximo. Ninguém me apresentou, realmente, não havia necessidade. Eu não era especial o bastante para isso.
Adentrei um espaço repleto de jovens, os quais, em sua maioria, pareciam mais à vontade, com corpos que pareciam se encaixar na estética tácita daquele lugar. Eles se moviam com a segurança de quem havia sido treinado para enfrentar ambientes assim. O olhar deles não pesava sobre mim, na verdade, eles estavam tão focados em si mesmos que passei a me sentir invisível novamente, mas não da maneira que me incomodava. O problema era que ninguém me detestava, não havia necessidade disso. O trabalho começou sem cerimônia. Uma mulher, vestida de preto e com uma prancheta em mãos, colocou-se à frente do grupo. Com uma expressão neutra, anunciou: "Vamos fazer combinações. Sem intervalos entre os rounds. Se não acompanharem, se afastem. Se se afastarem, estão fora." Sem mais delongas, os contagens começaram e a música ecoou pela sala, fazendo os corpos se moverem em um ritmo marcado, ou pelo menos tentarem. Encontrei meu lugar na segunda fileira e segui a sequência conforme era demonstrada, tudo de forma rápida e técnica. Não havia espaço para erros. Se você perdesse o passo na primeira tentativa, teria que se virar para entender ou falhar à vista de todos. Com dificuldade, mantive o ritmo. O meu tornozelo protestava a cada movimento, mas eu aprendera a disfarçar a dor, a como cair de pé e compensar o desconforto para não parecer fraca. As outras pessoas também se adaptavam, cada uma à sua maneira. Uma garota à frente tropeçou em um giro, mas ninguém parou. Ninguém fez questão de reconhecer o erro. Ela se corrigiu e continuou, mas pude notar a rigidez no seu queixo. Ela sabia que tinha sido registrada. Durante o primeiro intervalo para a água, alguém falou perto de mim, mas não para mim. Uma garota alta, com postura impecável e um rosto que parecia feito para fotografias, comentou: "Se você não conseguir fazer isso hoje, amanhã vão simplesmente chamar outra pessoa." Não era uma ameaça, mas um aviso. A garota ao lado dela sentiu, como se isso fosse um conhecimento comum. Eu percebi, então, que não era necessário ser odiado para ser descartado. A segunda rodada começava, ainda mais intensa e rápida do que a primeira, com menos tempo para se recuperar entre os movimentos. Em uma dessas sessões, perdi um compasso. Não foi nada drástico, a música não parou, ninguém me repreendeu, mas deu para sentir o ar mudar. A mulher do prancheta não olhou para mim, não anotou nada, mas eu sabia que algo fora registrado. E ali, naquele silêncio, parava uma sensação de avaliação. No meio da aula, alguém cometeu um erro mais grave. Um rapaz da última fila, talentoso e cheio de confiança, escorregou ao aterrissar de um salto. Bateu forte, ergueu-se num instante e retomou o ritmo sem falhar. Mesmo assim, quando a música silenciou, a mulher do prancheta se aproximou. "Você está dispensado por hoje", disse ela, com total neutralidade. Sem grosseria, sem maldade, só um fato. Ele pegou a mochila, assentiu e saiu. Ninguém contestou, ninguém o acompanhou até a porta. Foi ali que percebi o funcionamento daquele lugar. Ninguém olhava fixamente, ninguém rabiscava mapas ou gráficos, mas tudo era lembrado. A memória era uma arma sútil. Mais tarde, notei a bailarina que tivera uma escorregada leve. Agora ela forçava demais, multiplicava giros, acrescentava floreios que não faziam parte da coreografia. Era como se quisesse implorar por atenção. Em vez de elogios, via seus movimentos ficarem pesados, imprecisos. Cansaço, suor, tensão e nenhuma escolha de voltar atrás. Decidi agir diferente. Parei de buscar destaque. Não porque não pudesse, mas porque brilho demais também queima depressa. Concentrei-me em ser constante, confiável, estar ali todos os dias exatamente no horário, executando o que era pedido, nem a mais, nem a menos. Não me senti herói, só estratégico. No fim daquele dia, 3 pessoas foram dispensadas de forma silenciosa e eficiente. Nenhuma explicação. A sala esvaziou, quem ficou se limitou a dançar. Nem celebramos, apenas seguimos. No corredor, ouvi 2 colegas cochichando. "Viu a Maia hoje?" Nem apareceu, respondeu a outra. "E aí?" Não passou no corte. Nem precisaram falar nada com ela. Simplesmente parou de receber mensagens.
Continuei andando, mas aquelas palavras ecoaram em mim. Um dia você está aqui, no outro, sua presença some do cronograma e ninguém comenta. O trabalho prossegue igual. Foi aí que tudo fez sentido. Ali não se demitia pessoas, elas eram apagadas. Mudei meu ponto de vista. Não era sobre paixão, nem lealdade, muito menos sobre ser escolhido. Era sobre servir de forma indispensável, sobre garantir, a cada aula, que eliminar meu nome custaria muito mais do que mantê-lo. Deixei de pensar se eu pertencia, pertencimento não era critério. Uma semana depois, durante o intervalo, a mulher do prancheta se aproximou de mim, mas não diante de todos, apenas num instante discreto junto ao bebedouro. Disseram algo sobre você, murmurou, sem revelar nomes ou motivos. Quem? Perguntei. Ela apenas balançou a cabeça. Continuo fazendo o que está fazendo. E saiu, deixando no ar a certeza de que, naquele lugar, meu nome ainda tinha valor. A engrenagem daquele lugar continuava a girar, mesmo sem eu perceber que ainda fazia parte dela. Alguém havia notado a minha presença, e isso bastava para provar que eu sobrevivera bastante para importar, ainda que só um pouco. Saí dali sem alívio, mas também sem pânico, porque o medo perde sua força quando você entende as regras que o regem. Eu não estava segura, sabia que jamais estaria, mas era visível o suficiente para ser levada em conta e invisível o bastante para não ser alvo de ameaças diretas. Minha substituição não seria obra simples. Seria preciso encontrar alguém tão confiável quanto eu, e confiabilidade é bem mais rara do que talento. E isso já bastaria. A mensagem chegou sem aviso, sem saudações, sem contexto, sem remetente, apenas um horário e um endereço. Li 2 vezes, esperando alguma explicação que jamais apareceu. Oportunidades de verdade não se justificam, pressupõem que você aparecerá. O prédio não parecia importante. Portas de vidro, linhas retas, fachada sem logotipos. Nada gritava por atenção, e esse era o primeiro sinal de que ali não precisavam de ninguém elogiando. Cheguei cedo, mas não houve um olhar sequer em minha direção. O elevador abriu para mim sem chave, subiu ao andar indicado e me deixou em um corredor cujo cheiro dava vontade de não sentir nada, nenhum perfume de ambiente, nenhum limpador perfumado, apenas o vácuo de tudo que lembre coisa barata. Perto da porta certa, ninguém perguntou quem eu era. Foi aí que entendi, não se tratava de um convite, mas de um teste de pertença, para ver se eu teria permissão para continuar sem ser barrada. Dentro, o silêncio não era vazio, mas controlado. Uma mulher ajeitava refletores, um homem examinava algo em um tablet e outro marcava posições no chão com fita que, de mais cedo ou mais tarde, seria retirada. Ninguém se apressava em impressionar, poder não se afobava. No fundo da sala, sentado a uma mesa, estava quem importava. Um sujeito de terno escuro, seus 40 e poucos anos evidenciando que ele já gastara qualquer vontade de provar algo ao mundo. Não se levantou quando entrei, não sorriu, não se apresentou. Simplesmente me observou, avaliando condições, não emoções. Você é quem ele recomendou, disse de modo tão direto que soou mais como uma constatação do que uma pergunta. Assenti em silêncio. Ele fez um gesto para o centro do ambiente. Mostre. Sem aquecimento, sem explicações sobre o que buscavam. Eu caminhei até a marca no chão e esperei. A música começou no meio de uma faixa, corte abrupto, sem contagem regressiva, sem perdão. O chão era implacável, ali não se esperava que eu triunfasse, mas que eu comprovasse minha capacidade de resistir. Movimentei-me não com beleza ou coragem, mas com eficiência, como quem sabe que aquele não é um espetáculo, e sim um teste de sobrevivência. Eu podia sentir o peso da comparação, não em relação a ninguém naquele comodo, mas a um padrão invisível que nunca me ensinaram a seguir e que, ainda assim, eu precisava alcançar. Meu tornozelo sustentou meu equilíbrio, meu corpo se ajustou a cada batida. A narrativa ali não era de aplausos, mas de capacidade, a prova final de que eu, mesmo sem ser insubstituível, era impossível de ignorar. Ao longo do caminho, lembrei-me do que minha mente deixara de questionar quando a música silenciou. O ambiente estava imerso em um silêncio que parecia eterno, não havia aplausos, nem gestos de aprovação, apenas um vazio que se estendia o suficiente para causar dúvidas, mas não o suficiente para justificar uma explicação.
De repente, a pessoa à minha frente inclinou-se um pouco para trás, como se estivesse avaliando a situação. Você se adapta bem, ela disse, com um tom que poderia ser tanto um elogio quanto uma simples observação. A maioria das pessoas esconde suas feridas. Você as integra. Eu fiquei sem saber o que responder. Aquela frase me deixou reflexivo. Consegue fazer isso sob pressão? Perguntou, em meio a outras pessoas que representavam algo importante, em uma situação onde não havia segunda chance. Sim, respondi, certo do que estava por vir. Eles me analisaram por mais um instante antes de acenar positivamente. Você será necessário para um evento de alto nível. Não será o foco, mas estará visível. Conseguiria lidar com isso? Qual é o evento? Perguntei, intrigado. Uma gala de lançamento de uma marca de luxo com uma audiência internacional. Você fará parte da apresentação, do movimento, da atmosfera e da narrativa visual. Começará os ensaios na próxima semana. Se não puder se comprometer totalmente, diga agora. Pensei em minha rotina, nos turnos de trabalho, no quarto que alugava e na delicada dança que era minha vida. Nada disso importava, esta era a porta que poderia mudar tudo e eu sabia que precisaria atravessá-la. Eu posso me comprometer, respondi firme. Bom, eles disseram, levantando-se, sinalizando que a conversa chegara ao fim. Alguém lhe enviará os detalhes. Não chegue atrasado, não perca os ensaios e não assuma que algo é opcional. Acenei com a cabeça e me virei para sair, mas eles interromperam. Mais uma coisa. Ele não costuma recomendar pessoas com frequência. Não o decepcione. Ao cruzar a porta daquele prédio, saí com a mesma bolsa que havia carregado ao entrar, porém algo dentro de mim havia mudado. Não era o que eu carregava, mas o que estava prestes a carregar. Minha programação se transformou da noite para o dia, com manhãs mais cedo e noites mais longas, ensaios que não se importavam se eu estava cansado, se meu corpo doía ou se tinha outras obrigações. Desisti de 2 turnos e rearranjei o resto. Parei de dormir tanto, de me alimentar direito e não fiz chamadas para ninguém. Afinal, não havia ninguém com quem celebrar e a escolha neste nível não era um prémio, era uma responsabilidade cheia de consequências. Os ensaios eram meticulosos, clínicos, cada movimento cronometrado ao segundo, cada transição mapeada. Aprendi que não éramos dançarinos no sentido tradicional, éramos elementos, variáveis, peças que se moviam dentro de um grande design que ninguém explicava completamente. Não precisávamos entender, precisávamos apenas executar. Conheci os outros da equipe, alguns eram dançarinos, outros modelos, alguns algo entre os dois. Ninguém compartilhava seu passado e ninguém perguntava sobre o meu. Trabalhamos em paralelo, cruzando caminhos apenas quando a coreografia exigia. Sem camaradagem, sem refeições compartilhadas, sem piadas internas. Apenas o trabalho e a compreensão de que éramos todos substituíveis até provarmos o contrário. Cada movimento agora carregava um peso, não um peso emocional, mas profissional. Os erros não seriam corrigidos, seriam lembrados. Aprendi rapidamente que estar dentro não significava estar seguro, mas ser visível, e ser visível nesse mundo era um presente de 2 gumes. Ao final de um longo ensaio, alguém mencionou a lista de convidados de maneira casual, como se fosse meramente um detalhe a ser desconsiderado. Eu me lembro das vozes antes mesmo de chegar àquela sala imensa. Estão esperando nomes de peso, cochichou uma garota enquanto prendia o rabo de cavalo, ajeitando o velho e o novo dinheiro que lutavam o espaço. Boa sorte em não pisar na bola diante deles, gargalhou alguém do meu lado. Não precisei perguntar o que queriam dizer, aquele não seria só mais um evento. Seria uma espécie de portal, o lugar onde reputações floresciam ou murchavam em apenas algumas horas e onde gente poderosa decidia quem teria portas abertas ou seladas dali em diante. Naquela noite, voltei para casa imaginando portas. As que me haviam escancarado caminhos, as que eu mesmo evitará e as que se fecharam sem aviso, deixando-me do lado de fora. E havia ainda esta, sem placa, sem anúncio, já começando a se encerrar antes mesmo de eu atravessá-la por completo. Algumas portas não dão tempo para hesitar, elas fecham e tiram o esconderijo. Não fazia ideia de quem estaria na plateia.
Será que minha família apareceria para testemunhar o instante em que eu deixaria de ser invisível? Sabia, contudo, que não teria para onde me escorar. E, pela primeira vez em 7 anos, não tinha certeza de que queria essa visibilidade. Entrei naquele gala sem rótulo, sem tapete vermelho. Ninguém verificou o meu nome na entrada, ninguém me apresentou como alguém que merecesse atenção. Eu não era convidada de honra, nem sequer convidada, no sentido tradicional. Fazia parte do roteiro, um elemento móvel, programado, mas não celebrado. Caminhei pelo salão plenamente consciente do meu lugar, presente, mas ignorada. O ambiente exalava imponência silenciosa, como só o dinheiro sabe proporcionar. Conversas deslizando sem esforço, risadas calibradas no tom exato, taças sendo preenchidas antes de esvaziar totalmente. Ali, familiaridade era sinônimo de poder. Eu conhecia bem esses palcos, mas fazia 7 anos que não era recebida em um. Mais cedo, estive no centro das atenções, teci movimentos numa coreografia discreta que revelava a marca, fiquei, para todos os efeitos, como a luz e a música de um espetáculo. Sem tropeços, sem falhas, cumpri meu trabalho e então voltei às grades laterais, onde corpos como o meu permanecem decorando o espaço. Agora, eu não passava de mais uma figura entre os servidores, a diferença é que não carregava bandeja. Foi então que os vi. Meu pai atravessou a sala com aquela confiança calculada, estendendo a mão apenas para quem tinha valor na escala dele. Minha mãe entrou logo atrás, com um sorriso ensaiado que exala status mas repele afeto. Meu irmão, metódico, seguia meio passo atrás, pronto para concordar com tudo, perfeitamente encaixado no papel que lhe fora ensinado. Eles não me procuraram. Não tinham qualquer motivo para isso. Na realidade deles, eu já era capítulo encerrado. A partir daquele instante, eu era apenas uma sombra entre rostos iluminados e, pela primeira vez em muito tempo, senti o peso de não pertencer, mesmo estando ali dentro. Escondida na penumbra, eu apenas observava. Minha família se misturava com os convidados, inclinando-se uns aos outros, rindo, movendo-se com toda a naturalidade de quem pertence a um mundo onde portas se abrem sem esforço. Permaneci imóvel, a uma distância confortável para sentir a textura do vestido da minha mãe, mas longe o suficiente para não invadir sua cena cuidadosamente ensaiada. Quando finalmente perceberam minha presença, não foi reconhecimento, parecia um defeito no roteiro da noite. Os olhos da minha mãe deslizaram por mim, um olhar distraído, até que, num estalo, voltaram-se. Meu pai inclinou a cabeça, como quem examina uma mancha imperceptível no tapete. Meu irmão foi ao último a me notar, o rosto dele permaneceu uma máscara neutra, tão polido quanto desaprovador. Eles se aproximaram. Eu não me mexi, nem preparei discurso algum. Fiquei firme. Foi meu pai quem falou primeiro, com aquela leveza quase condescendente. Ainda dançando? O ainda parou no ar, acusatório. Queria dizer que eu estava estagnada, presa ao sonho infantil enquanto eles edificavam impérios. Mas respondi com calma. Sim, ainda danço. Parece que a firmeza da minha voz o irritou. Minha mãe esboçou um sorriso que nunca alcançou os olhos. Fico genuinamente surpresa que os organizadores não tenham verificado melhor as credenciais, disse ela, sua voz tão suave quanto uma lâmina oculta. Em eventos deste porte, costumam filtrar o talento de base. É meio desconcertante ver você aqui, desse jeito. Fui convidada, mãe, falei, quase sem hesitar. Ela nem se abateu com um mãe tão direto, ficou apenas olhando por cima do meu ombro, como se esperasse ver algo ali. É uma pena, continuou, você poderia estar na mesa principal se tivesse seguido nosso conselho há 7 anos. Em vez disso, anda pelas sombras com esses artistas. Meu irmão deu um passo à frente, mãos enfiadas nos bolsos. Não havia raiva, mas uma decepção tão fria que parecia gelo. Olha, Mia, você fez sua escolha. Abandonou tudo e embarcou nessa vida de artistas. Não pode simplesmente rondar por aqui, esperando seu lugar à mesa. Fica feio para todo mundo. Eu não estou esperando assento nenhum, respondi, firme. Só estou no espaço que conquistei com meu próprio esforço. Meu pai soltou uma risada curta e seca. Conquistar? Você é de coração, Mia.
Não confunda ser útil com ser convidada. Precisavam de alguém para compor o palco e você estava disponível. Esse é o ápice do seu sucesso. Ele se inclinou, baixando a voz. Faça um favor a todos nós, não provoque nenhum escândalo. Temos pessoas importantes para encontrar. Minha mãe ajeitou o chale, o rosto endurecendo no gesto típico de quem desdenha um garçom maltratado. Vamos, Arthur. Não quero que os Millers nos vejam conversando com performers. Já é complicado explicar porque nossa filha fugiu, quanto mais porque ela insiste em ficar à espreita como um fantasma. Por fim, meu irmão falou pela terceira vez, como se fechasse um verdito. Você não pertence a este lugar, Mia. É só uma bailarina que fugiu de casa. Não esqueça disso quando as luzes se apagarem. E sem nenhum drama exagerado ou gesto grandioso, eles se afastaram. Viraram as costas, deixando-me ali, no meio daquele salão sem janelas, onde ainda ecoavam risos de quem nunca teve dúvidas sobre quem era dono do mundo. Eles se afastaram com a mesma eficiência silenciosa de quem fecha um livro terminado, retornando ao burburinho da festa como se nunca tivessem feito parte de nada além daquela multidão de sedas e lãs sob medida. Eu permaneci onde estava, sem segui-los, sem chamar ninguém. Deixei o espaço que ocupavam reassentar-se no salão, como se tivessem colhido uma flor e eu a deixasse florescer de volta ao tapete. Atrás de mim, ninguém percebeu o desmantelar daquela cena, o gala seguiu seu curso, risos soaram, um tilintar de taças se misturou ao crepitar das conversas. O que mais me atingiu foi o quão natural a crueldade parecia. Movi-me até a borda do salão, não por vergonha, mas para ter uma visão melhor. Lá de longe eu via o palco, o mestre de cerimonias ajeitando-se, a energia mudando de tom. Havia um movimento coletivo, relógios eram chocados, cadeiras ajustadas, olhares se viravam em direção ao centro, como se todos aguardassem a estrela principal. Meus pais certamente estavam nas primeiras fileiras. Meu pai acenava com a cabeça para um homem de fraque, minha mãe sorria para uma senhora banhada em diamantes. Tinham absoluta convicção de que eu era apenas uma peça controlável, um pequeno imprevisto que já havia sido domado. Senti meu coração bater firme, sem medo ou raiva, apenas com a clareza de que o roteiro que escreveram para mim estava prestes a pegar fogo diante dos olhos deles. A plateia se acomodava, impaciente pelo espetáculo que julgavam prestes a começar. Conversas silenciaram-se, corpos alinharam-se para frente. Eu fiquei ali, quase na sombra do palco, perto bastante para ouvir cada sílaba, longe bastante para passar despercebido. Para minha família, a noite já estava concluída. Na mente deles, tudo que havia a ser dito fora dito, tudo que eu representava já fora encaixado de volta em seu lugar. Então o homem que segurava o microfone avançou alguns passos. Reconheci-o no instante. Era o mesmo que, 3 semanas antes, me observara ensaiar em silêncio no estúdio, sem proferir uma única palavra. Seu andar conservava aquela autoridade discreta, sem espetáculos, sem fingimentos, apenas a certeza inabalável de quem sabe que sua simples presença mudou o jogo. Não houve pompa nem currículo para impressionar a plateia, bastou o silêncio se estender e o salão inteiro se endireitou como se tivesse sido admoestado. Ele ergueu o microfone e a expectativa se adensou. Quando falou, a voz soou distante de qualquer entusiasmo ou simpatia. Era uma voz de convicção. Eu não acredito em potencial, anunciou, pausando para deixar o impacto rolar pela sala. Potencial é o que chamamos de talento que ainda não se comprovou. É um espaço vazio, uma promessa, e promessas são fáceis de fazer. Ficou tudo em silêncio. O que eu sempre acreditei? Disciplina. Aquele tipo de disciplina que aparece quando ninguém está olhando, que continua firme mesmo quando não há aplausos e que muita gente confunde com teimosia até ela se tornar inegável. Senti meu pulso abrandar. Não era paz, mas um estranho suspenso no ar, como se eu tivesse percebido que algo irrevogável estava prestes a acontecer. Ele subiu ao palco sem mencionar legados gloriosos, trajetórias épicas ou sacrifícios sofridos. Falou apenas de trabalho duro, de consistência silenciosa, de valor real demonstrado longe dos holofotes. As palavras saíam calmas, quase contidas, mas o impacto foi cirúrgico. A plateia prendeu a respiração, não por emoção, mas instintivamente, como se alguém estivesse prestes a revelar uma verdade valiosa.
Hoje anunciamos uma parceria que é muito mais que um acordo comercial. É um compromisso com a excelência que não busca validação externa, ela simplesmente existe. E a pessoa que representa esse padrão está aqui conosco. Ele fez uma pausa curta, clara, e falou meu nome sem hesitar, Mia Hartwell. Por um instante, nada aconteceu. Não era que não tivessem ouvido, mas que precisavam recalibrar. Olhares se cruzaram, cadeiras rangeram, alguém no palco virou-se para ver o público, outra pessoa fez o mesmo. De repente, toda a atenção saltou do centro para onde eu estava. Eu senti o espaço se abrir ao meu redor, era como se a sala inteira tivesse acordado ao perceber que eu importava. Minha família ficou congelada. Meu pai parou no meio do passo, o copo de cristal virando de lado, esquecido. Minha mãe girou lentamente, a expressão ensaiada, aquela força contida que ela usava em jantares e eventos, desfez-se em algo mais cruel. Primeiro confusão, depois reconhecimento e algo inominável à espreita. Meu irmão não mexeu um músculo, ficou ali, os olhos fixos, como se esperasse que a cena se desfizesse e tudo voltasse ao lugar de sempre. Observei-os processar aquele choque. Vi meu pai mudar do espanto para a compreensão, até chegar a um olhar que quase parecia traição, como se eu tivesse quebrado uma regra invisível ao alcançar sucesso sem pedir permissão. Vi a mandíbula da minha mãe se apertar, as mãos se unirem num gesto que eu conhecia da infância. Ela estava recalculando cada expectativa que tivera para mim. Vi meu irmão piscar devagar, como quem desperta de um sonho que se recusa a terminar. Não tive pressa. Fiquei ali, recebendo cada segundo daquela nova realidade. Avancei sem sorrir, sem olhar para ninguém. Me movi no momento exato em que fazia sentido mover-me, quando o caminho até o palco já estava desimpedido, quando dar aquele passo adiante era apenas a continuação natural de algo que, na verdade, já estava decidido sem mim. Caminhei com calma, de maneira uniforme, como se ali não se concretizasse a maior virada daquela noite, porque, para mim, essa decisão vinha sendo forjada há anos. À medida que eu me aproximava do palco, ele continuava a apresentação. Mia será a nossa embaixadora global para a nova coleção, anunciou. Ela incorpora tudo o que prezamos, não apenas excelência técnica, mas também a integridade necessária para mantê-la mesmo quando ninguém está aplaudindo. Construir uma carreira na visibilidade não é tão valioso quanto fazê-lo na confiabilidade, não importa quantos a conheçam, mas o que ela já provou. Estendeu a mão. Aceitei o aperto firme e breve, profissional, contido. Mas no olhar dele havia algo mais, você conquistou isso. Nunca esqueça. Mencionaram títulos, definiram responsabilidades. Meu papel recebeu um nome seco e poderoso, embaixadora. Aquela palavra pairou no ar com o peso de um troféu que jamais imaginei segurar. Era mais que um convite esporádico, mais do que um contrato passageiro. Eu me tornava a face, a voz, a personificação de uma excelência que ultrapassava qualquer evento pontual. Tudo isso selado em poucos minutos diante de toda a elite da marca. Percebi, então, a cidade invisível que nos cercava se remoldando. À minha frente, quem rira com meus pais instantes antes agora hesitava, e incerto se retomava a conversa. Os rostos antes familiares se desviavam, atraídos pela força silenciosa do instante. Não houve crítica aos meus, nem recriminação, nem acusações. Apenas um deslocamento inexorável, eles perderam o espaço que, inconscientemente, ocupavam. Fiquei ali, no centro, ouvindo concluir os detalhes da campanha, o calendário, os mercados internacionais, a amplitude do que essa parceria significaria. Balancei a cabeça em sincronia com cada ponto, aceitei com mãos firmes tudo o que me entregavam. Não procurei rostos ou reações, não precisava mais da aprovação deles. A verdade agora falava por si. Quando terminou, um aplauso tomou o salão, não delirante, mas decidido, aquele tipo de palmada que confirma algo grandioso, inquestionável. Afastei-me do microfone, desci do palco e voltei para o meio da multidão. Dali, ela se dividia novamente, abrindo passagem num formato inteiramente novo. E foi ali, no eco daquele silêncio transformado em aplausos, que percebi algo sem alarde, sem alívio ou vaidade. Eu não os envergonhei. Eu não precisei tomar nada deles, apenas reivindicar o lugar que sempre foi meu.
Naquela noite, quando meu nome ecoou pelo salão repleto de gente influente, aconteceu algo quase mágico. Eu deixei de carregar a versão da minha história que minha família havia escrito para mim. Por 7 anos, eu havia sido uma espectadora silenciosa, assistindo à minha própria existência ser apagada. Mas ali, de pé, recebi de volta o controle da narrativa. Percebi que, ao abandonar as rédeas que eles acreditavam ter sobre mim, pude reinventar meu destino. As luzes começaram a se apagar suavemente e o salão, que há poucos minutos pulsava com aplausos, voltou a ser apenas um espaço vazio. Cadeiras foram empilhadas, o microfone que anunciara meu nome já era guardado pelos funcionários e o palco desfez sem sombras. A limpeza do lugar era quase indecente, como se nada de importante tivesse acontecido. Só restariam lembranças em quem testemunhar aquele momento, e era nisso que eu me apegava. Com o coração ainda acelerado, caminhei até a saída. No trajeto, o brilho do meu celular alertou para as primeiras mensagens. Parabéns, incrível, você merece, cumprimentos tão ensaiados quanto corteses. Li cada um deles num compasso ritmado pelos meus passos, depois guardei o aparelho no bolso. Aquilo não era um sonho nem um milagre, era, finalmente, o reconhecimento de um esforço que o mundo ignorava havia tempo demais. Pela primeira vez, meu nome ganhou peso próprio. Chegava a antecipar minha presença, abrindo portas e iniciando conversas que antes eu mesmo precisava forçar. No corredor de saída, uma estranha se aproximou. Foi admirável quanto você permaneceu serena, ela disse. Qualquer um teria se soltado em lágrimas ou improvisado um discurso. Você ficou lá, firme, como se já soubesse que esse dia chegaria. Eu sabia, respondi. Não este momento específico, mas que um dia meu trabalho encontraria eco. Ela me estendeu um cartão. Quando quiser falar sobre os próximos passos, me ligue. Guardei-o com gratidão, não porque precisasse de mais contatos, mas porque entendi o que aquelas palavras significavam. Você não está mais sozinha, queira isso ou não. Em nenhum instante busquei minha família no meio do público. Eles estavam lá fora, talvez, mas já não me tocavam. Ninguém me perguntou por eles, ninguém sussurrou curiosidades sobre o nosso passado. A sala já decidira quem importava de verdade, eu, com minha história reescrita. E eles, por fim, ficaram sem voz para contestar. Aquela foi a consequência mais silenciosa de todas. Não houve humilhação nem confronto, mas sim a lenta erosão do controle sobre a minha própria história. Aprendi ali que vingança nem sempre se manifesta em chamas, às vezes é um silêncio persistente que vai corroendo tudo por dentro. Decidi caminhar para casa em vez de pegar um táxi. A cidade pulsava depois da meia-noite, viva e indiferente, seguindo adiante sem pedir licença. Precisava desse barulho, desse vai-e-vem de luzes e passos, de sentir meu corpo fazendo algo banal depois de uma noite que tivera o poder de redefinir absolutamente tudo. Quando cheguei ao meu apartamento, aquele quartinho apertado com um chuveiro que só mantinha a água quente se você não ousasse mexer no registro, sentei-me na beirada da cama e deixei o cansaço me alcançar. Não era triunfo nem validação, era pura exaustão. Eu havia mantido meu corpo torcido em uma posição de alerta por horas. Ali, sozinha, finalmente podia deixá-lo cair. Não chorei, tampouco me senti vitoriosa. Senti, isso sim, uma estranha sensação de justiça, como se, enfim, o que eu sabia sobre mim mesma se alinhasse ao que o mundo estava disposto a enxergar. Claro que isso não apagava os 7 anos em que eu vivera no limbo da invisibilidade. Não desfazia as noites em que eu me deitava pensando ter cometido um erro monumental ao me afastar, nem eliminava a solidão, o medo ou aquelas ocasiões em que meu corpo fraquejou e ninguém apareceu para me amparar. Mas, ao mesmo tempo, confirmava algo essencial: eu não estivera errada, eu só chegara cedo demais. 3 dias depois, meu celular vibrou com uma mensagem deles. Não ousaram ligar, pois não queriam correr o risco de ouvir minha voz, minha entonação, minha resposta imediata. Vimos você no gala. Gostaríamos de conversar. Faz muito tempo. Que tal um café? Li e reli aquelas linhas frias, meticulosamente polidas, isentas de qualquer reconhecimento do que tinham-me imposto naquela noite. Nem um pedido de desculpas, nem um sinal de arrependimento pelos 7 anos de silêncio. Só o convite, feito depois que meu nome fora anunciado num salão cheio de gente que, para eles, tinha importância.
Timing é uma linguagem e eles a dominavam muito bem. Nada neles mudara apenas a minha posição naquele mesmo tabuleiro. Fiquei pensando nisso mais tempo do que esperava. Não porque quisesse retomar nada, mas porque precisava entender meu próprio receio. Uma parte de mim, aquela menina de 13 anos que só queria ver o sorriso da mãe ao receber uma nota boa, ansiava dizer sim, acreditar que reconciliação era possível, que famílias se curavam com o passar do tempo e a distância maciava as pontas cortantes do que fora quebrado. A outra parte, a parte que sobreviveu sem eles, sabia melhor. Percebi que perdão não é um gesto isolado, mas uma pergunta que você só faz quando já tem espaço para respondê-la com honestidade. O que isso me daria? O que isso me tomaria? Aprendi também que cura não se garante por reencontros e que fechamento não é obrigação de quem só reaparece quando você se torna visível ao mundo. Respondi uma única vez, breve, gentil e firme. Agradeço o contato, mas não estou pronta para isso. Preciso de mais tempo. Espero que compreendam. Mas, eu nem cheguei a dizer o que. Passei a acreditar, de verdade, que tempo mais era um favor que eu não devia a eles. Talvez eu nunca estivesse pronta. Aquela versão de vamos tomar um café e fingir que nada aconteceu não me interessava. O peso da sentença não era raiva, distância já tivera esse papel por mim. Minha mãe não respondeu. Meu pai não ligou. Meu irmão permaneceu em silêncio. Aquilo me disse tudo. Eles não buscavam reconciliação, mas sim um modo de se reabilitar na minha história, de se inserir num enredo onde eu voltasse a ser alguém com quem valesse a pena falar. Quando recusei, partiram para o próximo capítulo. A vida não ficou mais leve depois disso. Ficou mais densa, de outras maneiras, mais responsabilidades, menos desculpas, cobrança sem simpatia e expectativas inamovíveis. A campanha foi ao ar e meu rosto começou a surgir em aeroportos, outdoors, revistas que eu só folheava de passagem. Pessoas que antes não me viam, agora me reconheciam aonde quer que eu fosse. O trabalho se intensificou e a aposta cresceu. Houve dias em que senti falta da simplicidade de ser ninguém, quando o peso de ser vista parecia mais sufocante do que os anos de invisibilidade. Mas, diferente dos tempos em que alguém podia me ignorar, agora a carga era minha escolha, conquistada, honesta. Eu sabia seu preço, pois já o havia pago. Às vezes, no silêncio da noite, ressurgia a voz do meu pai, rápida e descartável: "Você é só uma bailarina." Aquela frase, que um dia me apertou a alma, agora chegava como um velho temporal, familiar, inofensivo, incapaz de alterar o que existe hoje. Foi nesse instante que entendi: a dor não avisa quando vai embora, ela simplesmente cessa de pedir sua atenção. 6 meses após o grande baile de gala, voltei ao estúdio onde tudo começara. Aquele mesmo espaço que eu usava depois do expediente, quando ninguém precisava do salão. A porta estava destrancada, as luzes bem baixas. Entrei e parei ali, bem no meio do piso de madeira, na marca onde ele me descobriu pela primeira vez. Não dancei. Fiquei ali, imóvel, revisitando quem eu fui, exausta, sem certezas, com um corpo dolorido e um futuro que prometia nada. Lembrei da garota que persistia não por acreditar na vitória, mas porque parar parecia um sofrimento maior. Não sou mais aquela menina, mas não a abandonei. Ela está em cada gesto meu, em cada decisão que defendo, em cada recusa a me diminuir. Foi ela quem me trouxe até aqui e eu lhe devo a dignidade de não esquecer. Não acredito em finais amarrados. Acredito em escolhas que se sustentam. Não tomei nada de volta da minha família, não reescrevi o passado, não ganhei a discussão interminável. Eu apenas saí dela. Há diferença. A vida que levo hoje não é perfeita, exige mais de mim do que o conforto jamais pediu, mas me permite escolher, dizer não sem culpa e sim sem medo. Me preserva inteira. Eu não venci ninguém. Só não me perdi. E, se você ainda está ouvindo, talvez. Talvez seja porque, em alguma fase da sua vida, alguém lhe disse que você não era suficiente, que seu sonho não passava de uma fase, que seu lugar só existia enquanto você fosse útil a alguém. Se isso já aconteceu contigo, quer saber o que você fez em seguida? Como reagiu quando as pessoas mais próximas simplesmente passaram a não te enxergar mais?
Se essas palavras despertaram algo em você, deixe um comentário contando sua história. E se quiser mergulhar em mais narrativas como esta, você já sabe o caminho.